Eu estava gravando um podcast com o Thiago Tesman, inclusive se você não acompanha ele, dá uma olhada no YouTube, segue o Instagram porque ele fala de tráfego e conversão, focado mais para tráfego, inicialmente concentrado mais em Google Ads, mas tráfego como um todo indispensável para produtores digitais. Provavelmente você conhece também. E na conversa surgiu a ideia de compartilhar 2 ou 3 coisas que eu fiz no início dos meus projetos e que funcionaria fazer hoje em dia. Então alguém que está começando agora ou alguém que iniciou no mercado de produtos digitais mais recentemente, nos últimos 2 anos, 3 anos, ainda poderia aplicar e teria algum resultado fazendo isso. E aí uma coisa que eu lembrei é que durante os meus primeiros anos vendendo produtos digitais e fazendo campanhas, o que eu tinha em mente? Eu tinha algumas brigas internas que eu queria comprar. E eu acordava todo dia pensando nessa briga e ela funcionava como um direcionamento para as minhas ações. E essa briga está relacionada a algum canal de produção de conteúdo. Por exemplo, o que era claro para mim, eu queria ter o YouTube, o canal do YouTube com mais conteúdo do meu nicho, no caso o nicho de japonês. Quando eu comecei, haviam alguns outros canais maiores que o meu, em termos de números de inscritos, mas eu tinha todo dia o pensamento de o meu canal é o que posta mais conteúdo, em quantidade mesmo. O meu canal é o maior em volume. E aí, isso direcionava as minhas ações. Eu falava, no YouTube eu terei o canal que tem mais conteúdo. Isso me direcionava todos os dias a produzir conteúdo para o YouTube. Direcionava a minha mente, o meu cérebro, para procurar ideias de novos conteúdos para o YouTube. E o resultado final disso é justamente que eu me tornei o canal, na época, que mais produzia conteúdo e os benefícios que isso traz acabam vindo também. Se tornou o maior em número de inscritos e, consequentemente, gerou muitas vendas também, gerou muitas leads, gerou muita conscientização a respeito do meu produto, que aumentou o faturamento da empresa. Uma outra briga que eu comprei também é que o meu blog sobre o mesmo assunto, sobre o meu nicho, ele seria sempre encontrado se as pessoas pesquisassem qualquer coisa a respeito do nicho, né? Então, seria um dos primeiros ali no ranqueamento do Google para pesquisas orgânicas. Então, eu tinha essa batalha comprada e perceba que é uma batalha interna, né? Não é uma coisa que eu fico comparando com os outros. É simplesmente um norte para dirigir as minhas ações. Então, quando eu tinha essa briga comprada, todo dia produzir conteúdo para o blog. Todo dia pensar em artigos que respondem dúvidas que as pessoas pesquisam no Google a respeito. Todo dia pegar conteúdo do YouTube e transformar numa versão em artigo para ele ranquear no Google. E com isso eu fui construindo o aulasdejaponês.com.br, que chegou às primeiras páginas do Google para praticamente todas as palavras relacionadas ao nicho. Isso encaixa muito bem nos dias de hoje, porque hoje praticamente todos os nichos têm muita gente atuando. Hoje, em vários nichos, tem pessoas muito grandes atuando. E quando a pessoa é muito grande, ela tem um time, ela tem uma equipe. E tendo esse time relativamente grande também, ela consegue produzir em alto nível para todos os canais. Ela consegue ter um Instagram muito movimentado, muito bem feito, consegue ter um YouTube muito movimentado, muito bem feito. Como ela gasta pouco tempo com produção, com edição, ela consegue fazer mais lives, fazer live todo dia, fazer várias vezes por semana no Instagram, no YouTube, fazer muitos stories, né? Então, todas as peças ali, todos os pilares, todos os canais estão muito bem otimizados. E se você não é tão grande, se você não tem uma equipe tão grande, isso funciona muito bem para você se destacar no seu nicho. Por quê? Porque você pode escolher um canal e comprar a briga desse canal. Por exemplo, você pode tomar a decisão de que você vai ter os stories do Instagram mais interessantes do seu nicho. E aí você compra essa briga. Ou seja, nenhum stories, ninguém do mesmo nicho que eu tem um stories tão interessante quanto o meu. Claro que o quão interessante não é uma coisa mensurável, não é uma competição de números. É um mantra para você carregar com você, porque comprando essa briga, todo dia você vai pensar como que eu posso deixar os meus stories mais interessantes, para ter os stories mais interessantes do meu nicho. Aí você comprou essa briga, como consequência, se você tiver o processo de evolução contínua, se tiver o processo de você comprou essa briga, está consciente dela e busca uma melhoria dia após dia, o resultado vai ser, com o passar do tempo, vai ser que você vai chegar lá, ou vai chegar muito próximo de lá. E aí você vai ser relevante naquele canal. Eu estou usando os stories como exemplo,
mas você pode comprar a seguinte briga: eu vou ter o podcast mais interessante, mais aprofundado do meu nicho. E o legal de fazer isso é que o fato de existirem outras pessoas no mesmo nicho, com todas as engrenagens bem otimizadas, não exclui o fato de que se você tem os stories mais interessantes do seu nicho, as pessoas vão te acompanhar. Se você tem o podcast mais interessante e mais aprofundado do seu nicho, aquelas pessoas mais propensas a consumir conteúdo em áudio, consumir conteúdo no formato podcast, vão te acompanhar. E você vai ganhando o seu espaço no mercado. Você consegue crescer por causa dessas batalhas que você comprou e, consequentemente, você acaba vencendo. Quando você não tem uma equipe tão grande, você não vai conseguir otimizar muito bem todos os canais e todos os pilares. E aí, essa pessoa que não tem uma equipe tão grande acaba modelando as pessoas grandes. Então ela quer ter um Instagram frequente, um Instagram com muito conteúdo, quer ter um YouTube frequente, um YouTube com muito conteúdo, quer ter um podcast frequente com muito conteúdo. Só que como ela tem menos recursos para fazer isso, todos eles têm chances de acabar ficando muito meia boca. Meia boca não no sentido depreciativo, no sentido de que é pouca gente trabalhando ali, é uma energia muito dissipada em vários canais, sendo que você poderia escolher algumas batalhas para lutar, algumas batalhas para buscar, para te direcionar e você ficar grande naquele canal, você ficar relevante naquele canal. Que batalhas que você pode comprar? Dei o exemplo aqui, você pode ter os stories mais interessantes do seu nicho. Essa escolha ela é válida se você tem um perfil para isso, se você está confortável com isso, se você gosta de fazer isso. Agora, se você é uma pessoa que se comunica melhor falando do que aparecendo, você é uma pessoa que consegue falar muito bem, mas precisa ter um roteiro, não pode estar olhando para a lente de uma câmera, você pode comprar a briga do podcast. Vou ter o podcast, terei o material em áudio mais aprofundado do meu nicho. Pode ser tanto no sentido de mais aprofundado, mais detalhado, mais completo, mais interessante, porque esses são pontos um pouco abstratos, né? Não dá para mensurar o quão interessante alguma coisa é, mas dá para ser quantitativo também. Você pode comprar a briga de que você vai ter o YouTube com mais volume. Você, no seu nicho, é quem mais produz conteúdo. Em quantidade, não tem para ninguém. Ou o podcast. Você pode ter o podcast que em volume é o maior de todos. Transfere tudo isso para o Instagram, transfere tudo isso para o Facebook. Você pode ter um Instagram, falou, vou ter um Instagram mais aprofundado no meu nicho. Então, não tenho postagem todo dia, mas quando aparece uma postagem, é aquela postagem que as pessoas param para ver e sai com a sensação de PQP. Aqui, isso fez diferença para mim. Essa é outra dica que você pode carregar. É você ter clareza de qual é a sensação que você quer causar nas pessoas. Qual que é a reação que ela vai ter, qual que é o PQP que ela vai falar depois dela ver o teu conteúdo. Com essas duas coisas, né? A batalha que você está brigando, indo atrás, junto com a reação que você quer causar nas pessoas, vai te dar um direcionamento muito bom para sua produção de conteúdo e vai permitir você crescer até mesmo em nichos muito concorridos. Inclusive, eu estou aplicando isso nesse momento, né? Se você me acompanha aqui no YouTube, acompanha no Instagram e acompanha em todos os canais onde eu estou produzindo conteúdo de marketing, você vai ver que aqui é o que eu sou mais frequente. Você vai ver que aqui é onde eu tenho um conteúdo mais aprofundado, porque eu comprei a briga internamente de que para o nicho de marketing digital mais específico para produtores de produtos de informação, para infoprodutores, pessoas que usam estratégias de marketing digital para vender cursos online, para vender mentorias, para esse tipo de coisa, eu vou ter o canal de YouTube mais interessante, mais aprofundado, mais com a sensação de que aqui ele consegue falar comigo. Aí, ó, a reação que eu quero causar, né? Com ele eu entendo, com ele faz sentido e daqui eu consigo tirar valor e aqui é o meu lugar para ficar acompanhando. Não estou buscando abrangência, só que eu estou buscando profundidade. Falar com as pessoas certas e que elas tenham essa sensação de que aqui é o meu lugar. Aqui de fato gera valor para mim. Pessoas que já atuam no mercado, pessoas que estão constantemente buscando crescer os seus projetos. Essa é a batalha que eu comprei. Eu quero te convidar, se isso fizer sentido para você, você começar a pensar quais batalhas você quer comprar, quais batalhas você vai buscar vencer, em quais canais e em que resultado você espera dentro dele. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha feito sentido para você. Deixa um comentário dizendo o que você achou e com as sugestões ou ideias ou dúvidas que eu possa depois produzir algum conteúdo aqui que vai te ajudar. Até a próxima.